Fatore por agrupamento as seguintes expressões. Então, como é que a gente vai fatorar por agrupamento, né? A gente vai ter normalmente um número par. Não é sempre isso que vai acontecer, mas para os primeiros exemplos, sim. A gente vai ter um número par de termos e não vai ter um fator comum para todos os termos. Então a gente vai colocar 2 a 2, 3 a 3, né? Essa fatoração. A gente vai fatorar colocando o fator comum em evidência dos termos que têm fator comum. Se você parar para olhar, o que vai acontecer? Esses dois primeiros termos têm um fator comum. Qual é o fator comum que eles têm? O x. Esses dois últimos termos têm um fator comum. Qual é o fator comum que ele tem? O 3. Eu vou colocar esses números em evidência. Se eu coloco o x em evidência aqui, se eu dividir o x ao quadrado por x, vai dar x. Se eu dividir o 5x por x, vai dar 5. O que eu vou colocar em evidência agora aqui desse lado? O menos 3. Quando eu coloco o menos 3 em evidência, quanto é que dá menos 3x dividido por menos 3? Menos com menos dá mais. Aqui vai ficar x. 15 dividido com menos 3, mais com menos dá menos 5. Então, primeiro eu coloquei o fator comum em evidência desses dois termos aqui que já estão agrupados, ó. Depois o que eu faço? Esses dois termos aqui, eu peguei um sinalzinho que não deveria pegar. Esses dois termos aqui que já estão agrupados. Depois a gente percebe que agora cada um desses dois termos, dessas duas parcelas, ó, primeira parcela da minha expressão, segunda parcela dessa expressão. Essas parcelas, eles têm um fator comum em evidência, que eu posso pôr em evidência. Eles têm um fator comum, que é o x menos 5. Então, o que eu posso fazer? Colocar o x menos 5 em evidência. Isso aqui vai ser x menos 5. Se eu pegar a primeira parcela e dividir por x menos 5, só sobra x. Se eu pegar a segunda parcela e dividir por x menos 5, só sobra o menos 3. E essa é a forma fatorada. Tá? Então, o que a gente faz? Coloca o fator comum em evidência duas vezes. Quem é o agrupamento dessa letra B? É isso aqui. A gente vai botar o x em evidência, depois isso aqui. A gente vai colocar o menos 2 em evidência. Então, vai ficar o seguinte, ó. X que multiplica, se eu dividir 3ax por x, dá 3a. Se eu dividir o bx por x, dá b. Vou colocar em evidência o menos 2, porque essas duas parcelas aqui, elas são divisíveis por 2 e tem um sinalzinho negativo. Só que quando eu coloco um sinal negativo em evidência, igual aconteceu aqui em cima, quem está dentro do parênteses muda o sinal. Então, se eu dividir o menos 6 por menos 2, vai dar 3. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Se eu dividir o... Aí repete as letras, né? Que vai ficar... Ah, tem o y também. Olha, quase que eu dei esse mole. O y também é um fator comum para pôr em evidência. Então, deixa eu cortar. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu apagar, que eu tenho que botar o y em evidência. Eu falo que eu estou cansado, aí minha mulher fala. Você sempre fala nas videoaulas que você está cansado. Claro que eu estou cansado, eu gravo videoaula sempre de noite. Então aqui fica, ó, 2y que eu coloquei em evidência. Dentro do parênteses vai ficar 3a e do outro lado vai ficar o mais b. Se você for prestar atenção, aqui cada parcela aí da nossa expressão vai ter esse fator comum para pôr em evidência. Então vou botar em evidência de novo. Vou botar em evidência o 3a mais b, que é o fator comum, e ele vai multiplicar o x menos 2y. Tranquilo? Fechou aqui. O que eu vou fazer aqui? Esse primeiro conjunto aqui a gente agrupa, esse segundo conjunto aqui a gente agrupa. Vamos colocar o 2w em evidência. Quando eu coloco o 2w, vai ficar só o z aqui. Quando a gente coloca o 8w, se eu dividir o 8w por 2w, vai ficar 4. Quem eu vou colocar em evidência do outro lado? Só o menos 5. O menos 5. Se eu dividir o menos 5z por menos 5, vai dar z.
Se eu dividir o menos 20 por menos 5, vai dar 4 positivo. E aí a gente coloca o z mais 4 em evidência, que multiplica, né, as parcelas sem o z mais 4. Quem a gente coloca em evidência some, a gente divide. Aqui a gente vai colocar o x ao quadrado em evidência, ok? X ao quadrado em evidência. E aqui a gente vai colocar o 2k em evidência. Então vai... Oh, meu Deus do céu. Bora, vamos lá. Aqui vai ficar... Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. X ao quadrado, que multiplica 7y ao quadrado menos 9, menos 2k, que multiplica 7y ao quadrado menos 9. Se a gente coloca o sinal de negativo aqui na frente do que a gente colocou em evidência, muda o sinal de quem está dentro. Então, esse carinha que era negativo ficou positivo, esse carinha que era positivo ficou negativo, porque a gente colocou em evidência o sinal negativo também. Então, vamos lá colocar em evidência de novo o que eles têm em comum, que é o 7y ao quadrado menos 9. Então, aqui vai ficar 7y ao quadrado menos 9, que multiplica x ao quadrado menos 2k. Ok? Calcule o valor numérico das expressões a seguir. Dicas: antes de fazer os cálculos, realize a fatoração por agrupamento. Vamos fazer a fatoração por agrupamento, então. Ele fala que o x é igual a 1001 e o y é igual a 998. Então, a gente pode colocar o 2x em evidência aqui, e aqui a gente pode botar o menos 2. Então, vai ficar 2x que multiplica y mais 2, menos 2 que multiplica y mais 2. Mudou o sinal de todo mundo porque o sinal de menos ficou em evidência. Quem eu posso fatorar aqui, fica como fatorado, fica y mais 2 que multiplica 2x menos 2.